was the thing of beauty. I comb in my hand now and wondering what tries to end now. I say a little prayer for... Hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente no dia a dia das famílias, que é o skincare das crianças e a transformação da pele ao longo da vida. Com a força das redes sociais e da influência dos criadores de conteúdo, vemos cada vez mais as crianças e adolescentes interessados nos cuidados com a pele. Mas será que todos esses produtos são realmente necessários ou seguros? Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu trouxe hoje duas especialistas, doutora Isis Nidan, médica dermatologista, e doutora Fernanda Rosenthal, médica ginecologista. É uma honra contar com o olhar e a experiência de vocês nesse dia de hoje. Doutora Isis, ao longo da vida, a pele sofre diversas transformações, especialmente nessa fase entre a infância e a adolescência. Quais são as principais mudanças que ocorrem nesse período? Então, nessa fase de transição de infância para adolescência, a gente tem muitas mudanças significativas e elas estão relacionadas à questão das alterações hormonais próprias da puberdade. Então, quando a gente tem aumento da liberação de andrógenos, a gente tem ativação das glândulas sebáceas, aumento da produção de sebo, a pele se torna mais oleosa, isso torna um ambiente mais propício ao desenvolvimento de acne, por exemplo. Além disso, a gente também tem maior atividade das glândulas sudoríparas, que pode levar a quadros de hiperidrose, bromidrose, que é aquela questão do suor, que tem o odor um pouquinho mais forte. Tem também o espessamento dos pelos, surgimento de novos pelos, isso pode vir associado a quadros de foliculite. E apesar da gente estar falando de tantas alterações nessa faixa etária, a gente está falando de uma barreira cutânea que ainda é debilitada, ainda está em desenvolvimento. Então, os tratamentos precisam ser adequados para essa fase. E além disso, a gente está falando de um momento da vida em que começa a haver uma preocupação com a estética. Então, esses quadros eles podem ter um impacto social, psicológico muito grande na vida dessas crianças, né? Afeta mesmo a autoestima e a qualidade de vida. Doutora Fernanda, de acordo com todas essas mudanças físicas, hormonais e após a primeira menstruação, como a doutora Isis já elucidou para nós, qual o impacto no corpo da menina? Então, todas essas alterações hormonais, elas causam isso que a doutora Isis falou muito bem, essas alterações de pele, mas elas também vão impactar na região íntima da menina. A gente tem que lembrar que durante a infância, a mucosa da região íntima feminina, ela é mais fina, a gente vai ter um pH mais neutro, então é uma região que está mais propensa a infecções. Depois da menarca, da primeira menstruação, essa mucosa ela vai ficando mais espessa, a gente vai ter a produção de lactobacilos que vai deixar o pH mais ácido e aí vai acontecer a produção de uma secreção que é uma secreção natural, né, durante a vida da mulher, que deixa a vagina mais úmida. Além disso, a gente tem as alterações no corpo, que vai transformar o corpo daquela menina no corpo do padrão da mulher. A gente tem um acúmulo de gordura na região das mamas, na região do quadril, que vai dar o contorno do corpo feminino. Por isso que é tão importante, né, os pais terem esse olhar sensível para auxiliar as meninas durante esse processo. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. Doutora Isis, cada vez mais vemos as crianças interessadas em skincare, muitas vezes pela influência da internet. Que cuidados os pais precisam ter antes de permitir o uso desses produtos? É bem verdade que a influência das redes sociais tem gerado um aumento do interesse por parte dessas crianças em rotinas de skincare, muitas vezes a partir de tendências voltadas ao público adulto, e é preciso que os pais estejam atentos a isso, porque é uma pele mais sensível, como a gente já falou, uma barreira cutânea que ainda está em desenvolvimento, então isso faz com que essa pele esteja mais suscetível a alergias, irritações e reações adversas. Antes de permitir o uso de qualquer produto, é importante que os pais busquem orientação profissional, porque nem todo produto que tiver rotulado como natural ou suave é apropriado para o uso nessa faixa etária. É importante evitar o uso de retinóis,
ácidos, esfoliantes químicos, vitamina C em altas concentrações, são produtos que nessa faixa etária, além de desnecessários, são potencialmente irritativos. Os cuidados básicos nessa faixa etária consistem numa limpeza suave com um sabonete adequado, hidratantes apropriados para essa faixa etária e proteção solar, principalmente em dias de atividade ao ar livre. Qualquer cuidado extra deve ser direcionado a queixas específicas e orientado por um dermatologista. Na fase adulta, a pele da mulher passa por diversas mudanças. O colágeno diminui, a hidratação natural cai e os primeiros sinais de envelhecimento surgem. Por isso, é muito importante ter um cuidado com a pele nessa fase para garantir a saúde e a vitalidade. Doutora Isis, reforçando essa fase, quais são as principais alterações da pele e o que merece mais atenção? Durante a fase adulta, a gente tem um processo de envelhecimento acontecendo tanto da maneira natural quanto devido a fatores externos, como estresse, poluição, alimentação, estilo de vida, tudo isso vai influenciar. E aí, a partir dos 25 a 30 anos, a gente começa a ter uma redução da produção de colágeno, elastina, ácido hialurônico, e ao longo do tempo isso vai se traduzir com o surgimento de linhas finas, rugas, flacidez, ressecamento, além também da questão da hiperpigmentação, que começa a ser mais prevalente nessa faixa etária, principalmente aí associada à exposição à radiação ultravioleta ao longo desses anos, muitas vezes de maneira desprotegida. Então, assim, durante a fase adulta é fundamental a gente manter uma rotina de cuidados consistente, com limpeza, hidratante, antioxidante e algum outro ativo de tratamento, sempre orientado pelo dermatologista, mas principalmente o protetor solar. Esse não pode faltar. Doutora Fernanda, além da pele, os cuidados íntimos também são importantes nessa fase adulta. Que tipo de atenção a mulher deve ter nessa fase? Então, todas essas alterações que a Isis falou, que a pele do nosso corpo, do nosso rosto sofre, a nossa região íntima também sofre. Pele também, né? E a gente negligencia, né? A gente esquece que tem que ter um cuidado ali naquela... Só no rosto. Então, assim, a gente vê no consultório o escurecimento da região íntima, o ressecamento, que muitas vezes é causa até de coceira na região íntima. E a gente tem que lembrar que a mulher, durante a vida dela, né, ela vai ser exposta a diversas alterações hormonais. Então, o uso de anticoncepcionais, as gestações, o pós-parto, o climatério, a menopausa, tudo isso vai causar alterações diferentes na nossa região íntima. E aí a gente tem que atentar aos cuidados básicos, que seria o uso de um sabonete adequado, de preferência sabonete líquido com pH mais ácido, a gente evitar o sabonete em barra, sabonete colorido, com cheiro muito forte, e o uso de hidratantes apropriados para a região íntima. E é uma região que, além de todas essas mudanças hormonais, também sofre muito atrito ao longo da vida, né? Depilação. Exposição solar, que a gente não tem o hábito de usar protetor solar quando vai à praia, né? Nessa região. Então tudo isso tem que ser visto, tem que prestar atenção. E ter um cuidado com o maior órgão do corpo, que é a pele, não é só beleza, é um cuidado funcional. Com certeza. My life is song, and let me swing forevermore. E para encerrar, uma pergunta fundamental. Quais são os principais cuidados que a mulher deve ter na pele ao longo da vida? Isso aí, um dermato para chamar de seu, né? Mas brincadeiras à parte, acho que o protetor solar é o mais importante mesmo da gente manter, aliado a outras medidas para evitar a exposição à radiação ultravioleta. E fora isso, a mais é realmente o acompanhamento com o dermatologista para, em cada fase da vida, traçar os tratamentos adequados, seja botox, bioestimulador, laser e por aí vai. Eu concordo. Lembrando que a gente tem que também estar de olho no nosso estilo de vida, né? Com Porque certeza. alimentação saudável, evitar o uso de ultraprocessados, dos agrotóxicos que vão Atividade influenciar física, a atividade física, a beber hidratação, um sono de qualidade. Isso faz parte do skincare. Tudo isso faz parte do Afinal skincare. de contas, a gente vai exteriorizar, né, tudo aquilo que a gente é, né? Com certeza. Cuidar da pele é também cuidar da história que ela carrega, desde a infância à maturidade. Que essa conversa inspire
olhares atentos, gestos de cuidado e escolhas conscientes ao longo da vida. E agora, diante de tudo que vivemos aqui hoje, que semente vocês gostariam de deixar plantada? Eu gostaria de plantar a semente do autoconhecimento. Durante a nossa primeira infância, a gente é estimulado, a gente é ensinado a nomear os nossos sentimentos e a gente acaba perdendo isso durante o nosso amadurecimento, ao longo da vida. E eu queria estimular isso, né? Que a gente possa parar, olhar para dentro, exercitar o autoconhecimento para a gente poder apreciar a nossa beleza, que é individual. Eu gostaria de deixar plantada a semente do autocuidado como um ato de respeito, não só com a nossa pele, mas com a nossa trajetória, com tudo que ela já enfrentou e ainda vai enfrentar. Que mulheres de todas as idades sintam-se autorizadas a se cuidar sem culpa, sem padrões impostos e com a consciência de que beleza não é uma cobrança, é expressão. Que a gente deixe de lado a pressão da perfeição em prol da liberdade e do cuidado real, um cuidado que acolhe, que escuta e que respeita o tempo da pele e da vida. Plante, cultive e regue, que bons frutos podem surgir a qualquer momento. Assista a todos os episódios no YouTube e no Spotify. O Agora é Feminino. Only sand. Maybe I'm not